Meu nome é Laura Figueiredo, e por muito tempo eu acreditei que a dependência financeira era apenas uma fase do casamento, algo passageiro que eu precisava suportar em silêncio. Eu morava com meu marido, Eduardo, e nossos 2 filhos em uma casa simples, organizada demais para esconder o controle que crescia todos os dias. Eu havia deixado meu emprego após o nascimento do caçula, acreditando que seria temporário, mas os anos passaram e eu nunca mais voltei. Eduardo dizia que aquilo era o melhor para a família, e eu quis acreditar. No início, Eduardo se mostrava apenas cuidadoso com dinheiro, repetindo que tempos difíceis exigiam disciplina e planejamento. Ele assumiu todas as contas, cartões e decisões financeiras, dizendo que eu ficaria menos estressada se não precisasse lidar com números. Quando eu precisava de algo básico, como dinheiro para o mercado ou material escolar, precisava pedir. Ele perguntava valores, questionava marcas, fazia contas em voz alta. Eu respondia com paciência, tentando provar que não era irresponsável. Com o tempo, pedir deixou de ser um pedido e passou a ser uma explicação detalhada, quase um interrogatório. Eduardo exigia justificativas para tudo, mesmo para despesas mínimas. Se eu esquecia algum detalhe, ele suspirava alto e dizia que eu não sabia administrar nada. Eu sentia vergonha, mas engolia, repetindo para mim mesma que aquilo era o preço da estabilidade. Não queria conflitos, muito menos na frente das crianças. Nossos filhos começaram a perceber a tensão antes mesmo de entenderem o motivo. Eles ficavam em silêncio sempre que Eduardo falava sobre dinheiro, observando cada gesto com atenção. Às vezes, ele fazia questão de chamá-los e dizia que precisávamos economizar porque a mãe não sabia controlar gastos. Eu sorria sem graça, enquanto sentia algo se partir por dentro. Não queria que meus filhos crescessem achando que eu era fraca. A situação piorou quando Eduardo passou a usar o dinheiro como forma de punição emocional. Se eu discordava dele, ele lembrava que era o único responsável pelas contas da casa. Se eu demonstrava cansaço, dizia que eu não sabia o que era pressão de verdade. Houve dias em que precisei pedir dinheiro para consultas médicas, e ele fazia questão de prolongar a conversa. Cada pedido era uma humilhação disfarçada de lição. O momento mais difícil aconteceu em uma tarde comum, quando percebi que faltavam remédios para um dos nossos filhos. Fui até Eduardo, expliquei a situação e pedi o dinheiro necessário. Ele cruzou os braços, me encarou e disse em voz alta: "Se é tão importante assim, pede direito." Nossos filhos estavam na sala e ouviram tudo. Meu rosto queimou, minhas mãos tremeram, mas eu permaneci ali, imóvel. Engoli o choro e fiz o que ele queria, porque naquele momento a saúde do meu filho era mais importante do que meu orgulho. As crianças desviaram o olhar, confusas, sem entender por que a mãe precisava implorar dentro da própria casa. Eduardo entregou o dinheiro como se estivesse me fazendo um favor, e seguiu com a vida normalmente. Aquela cena ficou gravada em mim de uma forma que eu nunca esqueceria. Naquela noite, depois que coloquei os filhos para dormir, sentei sozinha na sala escura, tentando reconhecer a mulher que eu havia me tornado. Eu não me sentia mais esposa, nem parceira, apenas alguém que precisava pedir permissão para existir. Eduardo passou por mim falando sobre contas atrasadas e despesas futuras, como se nada tivesse acontecido. Foi ali que entendi que o problema não era apenas falta de dinheiro. E eu ainda não sabia, mas uma simples carta estava prestes a revelar uma verdade que mudaria tudo. Depois daquele dia, nada voltou a ser como antes dentro de mim, mesmo que a rotina da casa tentasse fingir normalidade. Eu continuava acordando cedo, preparando o café das crianças, organizando mochilas e sorrindo mecanicamente, mas algo tinha mudado de lugar. A cena da humilhação não saía da minha cabeça, repetindo-se como um aviso constante de que eu estava presa em uma relação desigual. Eduardo agia como se nada tivesse acontecido, mantendo o mesmo tom autoritário de sempre. Aquilo me feria mais do que qualquer palavra dita. Passei a observar pequenos detalhes que antes eu ignorava. Eduardo chegava em casa reclamando de dinheiro, mas nunca explicava exatamente onde ele estava sendo gasto. Sempre que eu tocava no assunto, ele desviava ou me culpava, dizendo que eu não entenderia. Comecei a perceber que o discurso de crise era conveniente demais,
usado sempre que eu tentava questionar algo. Ainda assim, eu não tinha provas, apenas uma intuição desconfortável que crescia a cada dia. O medo de confrontá-lo continuava maior que a coragem. As crianças também mudaram. Elas ficaram mais quietas, mais atentas às conversas, como se sentissem a tensão no ar. Meu filho mais velho começou a perguntar se eu estava triste, se tinha feito algo errado. Aquilo partiu meu coração, porque percebi que a humilhação não me atingia sozinha. Eu tentava tranquilizá-los, dizendo que estava tudo bem, mas sabia que aquela dinâmica estava deixando marcas. Prometi a mim mesma que não permitiria que eles crescessem achando aquele comportamento normal. Alguns dias depois, precisei novamente pedir dinheiro para despesas básicas, e Eduardo repetiu o mesmo ritual. Perguntas longas, suspiros impacientes e comentários irônicos, tudo feito com calma calculada. Desta vez, porém, algo dentro de mim resistiu. Eu respondi com firmeza, sem baixar os olhos, e isso pareceu irritá-lo ainda mais. Ele disse que eu estava ficando ingrata e que deveria lembrar quem colocava comida naquela casa. Engoli a resposta, mas a revolta já não cabia mais em silêncio. Foi nessa fase que comecei a mexer em papéis antigos guardados em uma gaveta que Eduardo dizia não ter importância. Eram contas, extratos antigos e correspondências que ele nunca comentava. Eu não entendia tudo, mas percebi inconsistências, valores que não batiam com a história de dificuldades constantes. Meu coração acelerou, e pela primeira vez pensei que talvez o problema não fosse a falta de dinheiro, mas algo que estava sendo escondido de mim. Aquela suspeita me deu medo, mas também uma estranha sensação de força. Passei a prestar mais atenção às ligações que Eduardo atendia fora de casa e às mensagens que ele apagava rapidamente. Quando eu perguntava, ele se irritava e dizia que eu estava ficando paranoica. Ainda assim, as peças começavam a se encaixar lentamente, formando um quadro que eu não queria ver por completo. Eu me sentia dividida entre o desejo de descobrir a verdade e o medo do que ela poderia significar para minha família. Cada noite mal dormida aumentava essa tensão silenciosa. O clima em casa ficou mais pesado, e Eduardo parecia perceber que eu já não era a mesma. Ele passou a me provocar com mais frequência, usando o dinheiro como arma para reafirmar seu controle. Em uma discussão, disse que eu não sobreviveria sem ele, que não saberia me virar sozinha. Aquela frase ecoou dentro de mim de forma diferente, não como ameaça, mas como desafio. Pela primeira vez, imaginei uma realidade fora daquela prisão emocional. Foi então que algo inesperado aconteceu. Em meio às contas comuns do mês, notei um envelope diferente, com o nome do banco estampado de forma clara. Ele estava misturado às correspondências, como se tivesse sido esquecido ali de propósito. Meu coração disparou no mesmo instante, e minhas mãos tremeram ao segurá-lo. Eu ainda não sabia o que aquela carta revelaria, mas senti que ela carregava respostas que eu vinha procurando. E, sem perceber, eu estava prestes a descobrir que a verdade era ainda mais chocante do que eu imaginava. Fiquei alguns minutos parada na cozinha, olhando para aquele envelope como se ele pudesse explodir a qualquer momento. O nome do banco impresso parecia gritar uma verdade que eu vinha evitando encarar havia tempo. Esperei as crianças irem para a escola e Eduardo sair para o trabalho antes de abri-lo, porque precisava estar sozinha para enfrentar o que viesse. Minhas mãos tremiam enquanto eu rasgava o papel, sentindo um aperto no peito que me deixava sem ar. Eu já sabia, no fundo, que aquela carta mudaria tudo. O conteúdo não falava de crise, aperto ou falta de dinheiro, como Eduardo sempre dizia. Era uma notificação clara sobre aplicações, saldo positivo e movimentações que não combinavam em nada com a vida de sacrifícios que ele me impunha. Li e reli cada linha, tentando ter certeza de que estava entendendo corretamente. Havia valores guardados, investimentos ativos e até limites disponíveis que eu jamais soube que existiam. Senti uma mistura de choque, raiva e humilhação que me fez sentar à mesa para não cair. Naquele instante, todas as cenas de humilhação fizeram sentido. Cada vez que precisei implorar por dinheiro, cada questionamento na frente dos meus filhos, cada olhar de desprezo. Não era falta de recursos, era escolha.
Eduardo escolheu me controlar, me diminuir e me fazer acreditar que eu dependia dele para sobreviver. As lágrimas vieram, mas não eram de tristeza, eram de indignação por ter permitido aquilo por tanto tempo. Eu respirei fundo e soube que não poderia mais fingir. Quando Eduardo chegou em casa naquela noite, eu esperei sentada na sala, com a carta sobre a mesa. Ele percebeu imediatamente que algo estava diferente, mas tentou manter a postura de sempre. Perguntou se estava tudo bem, como se nada tivesse acontecido. Eu empurrei o envelope em sua direção e disse apenas que tinha lido. O silêncio que se seguiu foi pesado, e pela primeira vez ele não tinha uma resposta pronta. Eduardo tentou se justificar, dizendo que guardava dinheiro por segurança, que fazia aquilo pensando no futuro da família. Mas suas palavras não tinham mais o mesmo efeito. Eu lembrei, em voz alta, de cada vez que precisei implorar na frente dos nossos filhos, de cada humilhação que ele transformou em lição. Ele desviou o olhar, visivelmente desconfortável, percebendo que havia perdido o controle da narrativa. Aquela conversa não era mais sobre dinheiro, era sobre respeito. Pela primeira vez, fui eu quem estabeleceu limites. Disse que não aceitaria mais viver daquela forma, que o dinheiro da família deveria ser transparente e compartilhado. Eduardo tentou minimizar, mas percebeu que eu não estava mais disposta a ceder. As crianças observavam de longe, em silêncio, e eu fiz questão de dizer que ninguém deveria implorar dentro da própria casa. Aquele momento não foi de gritos, mas de firmeza, e isso deixou ainda mais sem reação. Nos dias que se seguiram, muita coisa mudou. Eduardo precisou encarar as consequências das próprias escolhas, e eu comecei a retomar o controle da minha vida aos poucos. Voltei a pensar em trabalhar, em ter minha própria renda, em ser exemplo para meus filhos. A ferida não se fechou de um dia para o outro, mas a dinâmica de poder foi quebrada. Eu já não me sentia pequena diante dele. Hoje, quando lembro de tudo que vivi, sei que a carta do banco não revelou apenas números. Ela escancarou uma verdade que eu precisava enxergar para me libertar. Meu casamento nunca mais foi o mesmo, e talvez nunca devesse ser. Mas dentro da minha casa, ninguém mais implora por dignidade. E essa foi a maior mudança de todas. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!